Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Estamos apresentando o estudo do Espiritismo através da série Gotas de Luz. Sejam bem-vindos. Nesse estudo, Allan Kardec recomenda, no livro dos Médiuns, o cuidado na análise das mensagens trazidas pelos Espíritos. Vamos ao nosso estudo? Vamos lá. O Livro dos Médiuns, item 246, tradução de José Herculano Pires, LAC, editora. Diz Allan Kardec: há espíritos obsessores, sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas, dominados pelo orgulho do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião e a filosofia, e querem fazer suas opiniões prevaleçam. Que suas opiniões prevaleçam. Essa é uma condição que às vezes ocorre nas mensagens trazidas pelos espíritos. São espíritos obsessores, sem maldade, não são maus, que trazem às vezes algumas coisas boas, mas dominados pelo orgulho, pelo falso saber, trazem sistemas, conceitos que não condizem com a verdade, não condizem com a ciência, não condizem com as leis universais. E falam sobre a economia social, sobre a moral, religião, filosofia, e eles querem que suas opiniões prevaleçam. Esse é o problema. Querem. Continua Kardec. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Aí está a obsessão, a fascinação. São os mais perigosos, diz Allan Kardec, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então temos ali embaixo sofisma, o que significa suposta verdade, ilusão, e utopia, absurdo, fantasia. Então eles procuram médiuns bastante crédulos para aceitar de olhos fechados tudo aquilo que eles ditam em suas mensagens. E essa fascinação tem o objetivo de quê? Não deixarem que eles vejam o que é verdadeiro e o que é falso. Kardec diz que são muito perigosos. Não são maus, mas são espíritos obsessores que fascinam os médiuns e tornam muitas coisas, apresentam muitos conceitos, muitos sistemas que não condizem com a realidade. Continua ainda Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 246. Como conhece o prestígio de grandes nomes, não escapuliram em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, Virgem Maria ou a um santo venerado. Então eles não têm o menor, não tem a menor consideração sobre esses nomes de espíritos, que já chegaram à perfeição, chegaram ao mundo dos espíritos superiores, e apresentam-se como sendo esses espíritos. Continua Kardec, procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Continua Allan Kardec. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo:
Bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, no item 246. Meus amigos, a gente nesses estudos, nesses palestras, nessas conferências, né, temos visto, muitas das vezes, até mesmo nas obras acessórias, considerações muito absurdas de sistemas apresentados por esses espíritos. Num desses livros, nós encontramos o seguinte destaque: o espírita deve caminhar na contramão do progresso. É um absurdo, é uma fantasia, é uma ilusão, é uma inverdade. O espírita sempre deve subir a montanha do progresso, escalar essa montanha para chegar no topo, se tornar um espírito puro, perfeito. E aí vem no livro dizendo: o espírita deve caminhar na contramão do progresso. Encontramos isso em obras acessórias presentes no movimento espírita. Em outra situação, presente numa palestra, ouvi uma oradora dizer, apresentando um livro, dizendo: aqui neste livro diz a mentora que alguns espíritos não vão se salvar. Eu quase desmaiei no meio da palestra, de tal absurdo. No Primeiro Testamento, né, na Primeira Aliança, nós temos a exortação de Ezequiel dizendo: Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se regenere e viva. Está lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Na primeira revelação. E Jesus diz, na parábola lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 10 a 14, ele apresenta a parábola das ovelhas. Uma ovelha se perdeu e o pastor foi atrás dela, deixou as outras bem seguras e foi atrás daquela que se perdeu. Encontrou ela e trouxe ela para o rebanho. E ao final tem essa expressão de Jesus: assim, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça uma só destes pequeninos. Um só desses pequeninos. Então, nenhuma das ovelhas se perderão. Ou nenhuma das ovelhas se perderá. Está lá na parábola de Jesus, na parábola das ovelhas. O pastor saiu à procura daquela que se desgarrou. Encontrou-a, trouxe ela para o rebanho. E ao final da parábola, Jesus disse: assim não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça um só desses pequeninos. Na segunda revelação, temos esse ensinamento de Jesus. E na terceira revelação, no Espiritismo, nós nascemos simples e ignorantes e chegaremos à pureza espiritual, ao encontro do nosso Criador. Então, haverá espíritos que estarão perdidos por toda a eternidade. 3 revelações e um livro apresentando exatamente o contrário. Encontramos isso no movimento espírita. É preciso, então, tomar muito cuidado, porque às vezes, num jardim florido, perfumado, vamos encontrar uma serpente disseminando ideias, conceitos e sistemas que não condizem com a verdade. Então, essas orientações dadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 246,
servem de alerta para todos nós, para que não venhamos a ser fascinados por esses espíritos obsessores que querem retardar o nosso progresso e a nossa felicidade. Meus amigos, vamos ficando por aqui. O canal Caminho Espírita tem esse propósito de trazer a doutrina espírita a todos nós. Estamos apresentando, né, a série Gotas de Luz. Obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que possa assistir aos demais estudos da série Gotas de Luz, onde apresentaremos sempre os ensinos de Kardec, dos espíritos superiores, conforme foi elaborada e codificada na codificação espírita. A todos, muita paz.